De volta com o programa Personalidade, conversando hoje com Carlos Lula. Aliás, esse Lula dele é Lula oficial, tá, gente? É Lula da família, né? Carlos Lula. Não é um nome inventado, não, né? Da família mesmo, né? Não, todo mundo acha, você é o Lula, parente do Lula. Eu já digo que eu sou sobrinho, né? Brincando. Mas, na verdade, o Lula é sobrenome da família. Sim. Uma família que vem fugindo da seca, do Nordeste, vem do Piauí, para lá em Araiós. E esse Lula é na verdade, do meu avô, né? Pai do meu pai. Então é o Lula que a gente carrega, só que como é muito forte, o meu pai é de uma família de 23 irmãos, já pensa aí, tanto de primo que eu tenho, sempre alguém da casa vira Lula. Vira Lula. Né? Porque é um nome muito forte. Então Entendi. Lá em casa fui eu, os outros são chamados pelo nome, mas eu virei Lula. E também, qual partido que você sempre esteve antes de ser candidato? Eu nunca tinha sido filiado a partido político. O primeiro partido político que eu me filiei foi agora. Porque quando eu conheci, não lembrava se te chamava já Carlos Lula, não lembro. Né? Sempre chamou Lula. Sempre. Em casa eu sou Eduardo, sim, né? Mas eu adotei para advogar Carlos, que eu achava mais sonoro. Sim. Então ficou Carlos Lula. Como advogado ficou Carlos Lula. Carlos Eduardo Lula. Carlos Eduardo Lula. É de Oliveira Lula, na verdade. Mas esse Lula é o Lula. Porque, ó, desde para criança. você de casa que não conhece, você aqui nessa câmera aberta aqui, o Luiz Inácio Lula da Silva é Luiz Inácio é Lula porque tem o Luiz Inácio, Lula do apelido do Lula, Luiz. Do Luiz, né? E ele não, esse aqui realmente é, né, sobrenome. Vamos lá. Carlos Lula, você, né, de toda essa história, né, de advogado, virou, aí você tem amizade com o ex-governador Flávio Dino, né, senador, agora ministro Flávio Dino, longas datas. E ele convidou para ser primeiro secretário se não me engano, da Casa Civil, né? Isso. Casa Civil. Na verdade, a amizade com o Flávio, ela vem desde a primeira eleição. 2006, eu tinha um ano de formado, um ano e pouquinho de formado, e ele estava saindo. Eu trabalhava com o irmão dele, né? O irmão dele disse, eu não quero me meter na eleição, não quero brigar com meu irmão, eu vou cuidar da eleição dele, tu cuida dos processos. Eu disse, lógico, não tem problema nenhum. E surge ali nossa amizade, porque o que eu tinha de referência dele era chamá-lo para dar palestra na universidade. Porque sempre deu palestra para a gente na universidade. Tinha como uma grande referência do direito. Né? E ali ele se elege muito novo ainda, com menos de 40 anos, deputado federal, faz um excelente mandato, excepcional mandato em 2006. Aí em 2008 ele é candidato a prefeito, eu sou de novo advogado dele. Em 2010 ele é candidato a governador, perde a eleição, sou advogado dele. E em 2014 também. Quando termina a eleição de 2014, ele me convida e diz assim, bora, agora é o seguinte, agora tu vem para o governo. E eu disse assim, não, de jeito nenhum. Ele disse, como é? Não pode. Vocês me metem numa confusão dessa, agora vocês não querem participar do governo? Não, deixa eu continuar dando minha aula, advogando, tá tudo bem. Ele, não, você vem para o governo. E insistiu, eu acabei indo ser secretário adjunto da Casa Civil, fui secretário adjunto do hoje conselheiro Marcelo Tavares, aprendi muito com ele, mas logo tive de ser chamado para a Secretaria de Saúde. Tinha probleminha. Ainda como subsecretário? Ainda como subsecretário. Fui para a Secretaria de Saúde cheguei lá no mês de julho de 2015, portanto, sétimo mês da gestão. E uma combinação com o Flávio, olha, você vai ficar aqui um tempo, depois você volta. Combinado. Então, assim, tudo bem. Fui ser subsecretário e quando eu fui entregar, né, governador, tá bom, aqui já deu, a gente deu uma organizada, virei presidente da empresa Maranhense de Serviços Hospitalares, a MSEC, que era muito incipiente, a gente deu essa alavancada nela, hoje ela é uma empresa grande, enorme. E ele disse, quando eu fui entregar o cargo, ele disse, não, agora tu fica. Eu disse, não, mas esse não era combinado. Não, agora tu fica. Fica aqui, como secretário. Você fica como secretário. E eu acabo assumindo em abril... Isso já ainda no primeiro mandato, né? No primeiro mandato, em abril de 2016. E aí ele disse, você fica 6 meses, depois eu vejo como é que fica. Eu acabei ficando 6 anos como secretário. E aí nesse período veio a pandemia, né? A famigerada pandemia, né? Que levou aí milhares de pessoas no Brasil e milhões no mundo, né? Um momento muito complexo, né? Porque
porque eu fui saber, assim, a gente teve mais consciência que o Lula, o Carlos Lula, era o secretário de saúde quando a gente viu a pandemia, né? Porque era muito discreto, você estava ali mais discreto, né? Fazendo o trabalho. E quando veio a pandemia, os holofotes realmente apontaram para você, muitas cobranças, muita coisa, muito, né? Um desafio muito grande, né? Um desafio muito grande, Wagner, mas nosso resultado na pandemia, o Maranhão foi o estado onde menos morreu gente na pandemia. Esse resultado não pode ser desconsiderado em hipótese nenhuma. A média de mortalidade do Maranhão, ele é menos de metade da média do Brasil. Enquanto no Brasil morreu mais de 350 pessoas a cada 100 mil para a Covid, aqui morreu menos de 150. Entendi. Então, assim, isso não é para se desconsiderar. Claro, claro. Mas por que isso? Eu tinha algo a meu favor que era assim, eu já estava na gestão. Você conhecia toda a gestão ali? O tempo médio de permanência de um ministro da Saúde na história do Ministério, o Ministério que vai completar 75 anos agora, é menos de 2 anos. Do Ministério? Do Ministério. O que dá para fazer em saúde pública ficando menos de 2 anos num cargo. Verdade. O tempo médio de permanência do secretário histórico aqui no estado do Maranhão é pouco mais de 2 anos. 2 anos e 2 meses. Eu fiquei 6 anos. Não é grande tempo, mas já sou o secretário que mais tempo ficou... Um mandato e meio, né? Eu sou o secretário que mais tempo ficou na história, como secretário de saúde. Então, assim, já é algo incomum, né? Já é algo que não era para ser assim. Agora, é muito comum que nas gestões, né, de outros estados, o secretário de saúde geralmente é um médico, né? É alguém que é alguém da área. Da área, né? E nem sempre essa pessoa da área é um gestor. E às vezes tem essa dificuldade. Essa é a principal, era o principal ponto, e a pontuação assim. Primeiro, eu nunca deixei de estudar enquanto secretário. Não é porque eu não era da área da saúde que eu deixei de estudar saúde. Eu estudei. E eu me cerquei de quem mais conhecia. E mais, sobretudo, eu tive humildade. Humildade de reconhecer assim, sim, vem cá, que caminho a gente vai tomar? Né? Óbvio que a decisão é do gestor, é uma decisão individual, solitária e muitas vezes difícil de se tomar. Mas era uma decisão que eu tentava não tomar sozinho. E o governador, na realidade, ele não tem o tempo para estudar e se dedicar. Por isso ele chama alguém para dizer, olha, você vai resolver. Vai por aqui. E eu sempre acreditei, e talvez por ser de fora, eu acreditava, eu fazia a equipe fazer coisas que ela mesma não acreditava. Então, assim, quando eu olho para trás, eu posso te dizer que eu entreguei um hospital a cada 4 meses. Sim. Você vai dizer, não, tu não entregou. Eu entreguei. Um hospital de grande porte a cada 4 meses. Foi o que a gente conseguiu fazer na gestão. Esses hospitais continuaram depois da pandemia? Continuam e permanecem. E mudaram a cara da saúde pública, de média e alta complexidade do Estado. Então, posso te dizer, hoje eu tenho um hospital em Balsas, eu tenho um hospital em Santa Inês, eu tenho um hospital em Pinheiro, eu tenho um hospital de grande porte em Imperatriz, em Chapadinha, em Colinas, em Presidente Dutra. Na verdade, o que a gente conseguiu fazer foi ter uma rede. Pela primeira vez, a gente tem uma rede de hospitais de média e alta complexidade que tem condições de dar suporte para a nossa população. Sim. Eu vou entrar nessa questão um pouquinho mais, porque assim, e aí já vem a questão entrando na parte política aí, que você está inserido diretamente hoje, né, como deputado. Nós temos um problema muito grave no Maranhão, e, sobremaneira, aqui na região metropolitana, nós temos aqui 2 socorrões. Isso. Né, que são lotados, abarrotados, e aí eu vejo assim, a culpa é da prefeitura, ou porque o que eu vejo mais são ambulâncias chegando de todo o estado para serem atendidas aqui dos socorrões. Pronto, Wagner. Aí eu vou te dar... Por que não são atendidos nesses hospitais de média e alta complexidade? Pronto. Aí vamos fazer uma compreensão aqui para a população entender como é que se dá a rede de saúde. Nem todos os hospitais, eles são de urgência e emergência. Sim. O Socorrão 1 e o Socorrão 2 são hospitais de urgência e emergência. Exclusivo. Exclusivo para urgência e emergência. Ou seja, é um hospital que a gente chama de porta aberta. Você passa na porta do hospital, se você quiser, você entra. Sim. Tá? Você vai ser atendido de qualquer jeito. Há os hospitais que a gente chama de hospitais regulados, que são esse hospital de média e alta, onde a gente faz cirurgia eletiva, né? Onde a gente pode marcar o nosso procedimento. São hospitais de porta fechada. Esses hospitais, os hospitais de urgência e emergência são competência dos municípios. Sim. Os hospitais regulados são de competência do Estado.
Entendi. Então, quando a gente monta a rede, a gente não monta uma rede de urgência e emergência, porque a gente já está dizendo assim, tirando a competência dos municípios. A gente monta uma rede de hospital regulado. Para poder auxiliar em outros segmentos. Pronto. Quando você olha nos hospitais, todos estão lotados. O Hospital de Pinheiro, o Hospital de... tudo está cheio. Se eu abrir 1.000 leitos hoje, os 1.000 leitos vão estar cheios. Então, aí, se você analisar, as prefeituras teriam que ter suas emergências nos seus Teriam. municípios. E não tem. Aí a gente vai chegar a outro problema. O Estado não fez nada para isso? Fez. O Estado abriu rede de urgência e emergência também. O Hospital de Alto Alegre é de porta aberta. O Hospital de Presidente Dutra é de urgência e emergência. Eu tenho redes... Não vem ninguém de lá para cá para ser atendido aqui? Não. Se você pegar o Hospital de Presidente Dutra, você vai olhar... ele deve atender 170 municípios do estado, mais ou menos. É muita coisa. Não quer dizer que não venha ninguém se eu tiver especialidade só aqui. Mas do que tem especialidade lá, eu resolvo tudo lá. Mas veja só, quando eu pego hoje Socorrão 1 e Socorrão 2, 70% dos pacientes do Socorrão 1 e 2, eles são de São Luís. Eles não são mais pacientes... A região metropolitana tem 1 milhão, 1 milhão e 300 mil pessoas. Eles não são mais pacientes do interior do estado. E São Luís recebe dinheiro para receber esses pacientes. E esse é o problema também. Por quê? São 150 cidades que entregam dinheiro a São Luís para receber seus pacientes aqui. Entendi. Isso é a concepção do SUS. Então, em tese, eles podem mandar. Apesar de hoje mandar muito menos. Sim. Quando a gente vai olhar o paciente do Socorrão 1 e Socorrão 2, não está abarrotado porque é do interior. Está abarrotado porque eu tenho um problema na saúde de São Luís. Por quê? Boa parte desses pacientes, são pacientes que pioraram, tiveram um quadro agravado, porque eu não tenho um problema aqui. Onde é que eu tenho um posto de saúde funcionando em São Luís? Posto. Não tenho ideia, não tenho ideia. Eu não tenho, posso dizer. Eu tenho a capital, nossa capital, é a capital do Brasil, que tem a menor cobertura de saúde na família. Então, qual é o meu agravamento hoje de pacientes no Socorrão 1, Socorrão 2? Trauma, né? E isso eu abri um hospital de trauma que ajuda demais o Socorrão 2, que é o Hospital de Traumatologia e Ortopedia, o HTO. Né? Ele realiza milhares de procedimentos. Isso é um tipo de paciente. O outro é paciente que vai ter AVC não controlado de descompensação. Isso também é atendido no Socorrão. No Socorrão. Descompensação de diabetes e hipertensão. Ou seja, falta de atenção básica. O paciente é hipertenso, o paciente é diabético. Custa alguns reais um remédiozinho para ele tomar. Então, isso é questão realmente de administração pública. Administração pública. Porque se eu cuido da atenção primária, eu não vou ter paciente agravado em corredor de Socorrão. Cuidar da base para evitar o problema maior. E aí, se eu não tenho se eu não tenho a cobertura suficiente de atendimento, se o posto de saúde não funciona, a pessoa não vai no posto que ela sabe que não funciona, ela sabe que não tem médico, sabe que não tem remédio. Sim. Se ela vai no posto, o posto não funciona, ela não vai. Não vai mais. Então, o que acontece? Ela está tendo a doença dela, ela vai parar no hospital quando ela já vai ter o AVC, quando o quadro já está terrível. E aí o custo de um paciente por ano é menos de R$1.000. O custo por dia de um paciente com AVC é R$2.500. Meu Deus. Porque é o custo que eu tenho de um leito de UTI. É R$2.500 por dia que custa um paciente num leito de UTI para mim. Ou seja, eu poderia ter um paciente que custava R$100 por mês para eu estar atendendo ele. Eu deixo... evitando o problema maior. E evitar o problema maior. Eu podia não ter a urgência cheia. Estamos aqui conversando com Carlos Lula. Carlos Lula aqui é deputado estadual, né? Foi secretário de Saúde do Estado, né? Secretário também de Política, né, do Estado. E advogado brilhante, né? No próximo bloco eu queria conversar com ele sobre o mandato dele aqui, né? Ele agora, né, está lançando a pré-candidatura aí a prefeito de São Luís. Já a gente volta a conversar aqui com Carlos Lula, aqui no Personalidade. Já a gente volta.